Vamos lá, galera, dando prosseguimento, tá bom? Transforme, página 412. Transforme as potenciações em multiplicações e resolva, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aqui é meio elevado ao quadrado. Então o que é isso? O que a gente tem que fazer? Meio vezes meio. Quantas vezes? Duas, que ele está mandando fazer duas. Então vamos lá. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Tranquilo, né? Fácil, né? Fazer outra aqui, tá? O item B de bola, tá? Meio, ou 1 sobre 2, elevado a 3. Então, o que a gente tem que fazer? Meio vezes meio. Quantas vezes? 3. Então, aqui tem 1, 2, 3. E agora? 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1 mesmo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Viu, galera, que não é tão difícil assim? É até fácil, né? Vocês conseguem fazer as demais sem problema nenhum, tá bom? Eu quero fazer um problema aqui, tá? Que a essência da matemática é resolução de problemas, tá bom? Então vamos lá. Tudo que a gente aprende na matemática, tá bom, galera? Todo desenvolvimento de cálculo mental, base de raciocínio é para quê? Solucionarmos os problemas. Que problemas? Todos que aparecem na vida, tá bom? Então vamos lá. Para resolver os problemas a seguir, use a ideia de todo referência e a representação na linguagem matemática. Tá legal. Marcela assiste a séries de televisão e gasta 2/5 da sua mesada com a mensalidade do provedor de filmes. Tá. Do restante, ela gasta meio, 1 sobre 2, indo ao cinema. Que fração de sua mesada Marcela gasta indo ao cinema? Então vamos lá. Que fração do todo? Tá bom, galera? Então vamos lá, vamos entender isso aqui um pouquinho. Marcela assiste a série de televisão e gasta 2/5 da sua mesada. Então vou desenhar aqui, tá? Um retângulo qualquer. Vou tentar dividir aqui em 5 partes iguais, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Ficou grande, né? Fazendo praticamente ao vivo dá nisso, né? Tá, foi. Melhorei o nosso desenho, né? Marcela se... Tá, e gasta 2/5. O que significa? Que a cada 5 ela gasta 2, tá bom? Desenho, preenchi 2 quadradinhos aqui. Isso aqui é o que ela gasta pagando a internet. O que sobra? Sobra 3 de 5. Isso aqui é o que sobra, né? Tá, do que sobra ela gasta metade. 1 sobre 2 é metade, tá bom? Indo ao cinema. Que fração da sua mesada a Marcela gasta indo ao cinema? Galera, não sobrou isso aqui? 3 sobre 5? O que a gente pode fazer aqui? Já que eu quero metade disso, dividir por 2. Foi? Pegaram a ideia? Metade é dividir por 2. Como é que a gente pode fazer aqui? Aqui, dá uma olhada aqui. Dividido por 5 e dividido por 2 é a mesma coisa que dividido por 10. Basta multiplicar, tá bom? Essa ideia aqui não é difícil, a gente vai usar ela outras vezes, tá? Em outros exercícios, mas não é tão difícil assim, tá bom? Ah, então o que significa? Eu quero saber... Pega um valor para mim, divide por 3, depois divide por 4. O que você fez com esse valor? Você dividiu por 12. Por quê? Dividir por 3 e depois dividir por 4 é a mesma coisa que dividir por 12. Será que eu estou falando certo? Vamos fazer um teste aqui. 60, tá? Só um teste aqui, 60. Divida primeiro por 3. Dá 20. E agora, pega o 20 e divide por 4. 20 dividido por 4 dá 5. O que eu falei para vocês é o seguinte, dividido por 3 e depois dividir por 4 é a mesma coisa que dividir por 12. Como é que a gente prova? Pega o 60 e divide por 12. Dá 5. E deu a mesma coisa, provamos, né? Então o que eu falei aqui não foi besteira, é verdade. Então sempre que a gente tiver que dividir por um valor e depois dividir pelo outro, é a mesma coisa que dividir pela multiplicação dos dois, tá? Então, dividir por 5 e dividir por 2 é a mesma coisa que dividir por 10. Foi, galera? Matamos o problema aqui já. Que fração de sua mesada ela gasta indo ao cinema? 3 décimos.
tá bom? Para quem ficou aqui com outra dúvida, o que a gente poderia ter feito? Dá um exemplo aqui para vocês. Desenhar um outro retângulo aqui na parte de baixo. Eita, que ficou bonito agora, né? Nossa. Com mais 5 valores, mais 5 retângulos. Para quê? Vamos lá, isso aqui é só para quem não entendeu a primeira parte, tá? Quem entendeu pode avançar um pouquinho o vídeo. Vamos lá. Marcela assiste a série de televisão e gasta 2/5. O que significa? Que ela gasta 2 a cada 5 retângulos, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pintei 2. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que imitar 2, né? Então, foi lá. Pintei mais 2. O que sobrou? 6 partes. Todo mundo concorda? Sobrou 6 partes de quanto? Restante. Foram 6 partes de 10, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobraram 6 partes de 10. O que seria metade disso? Né? O que a gente poderia fazer aqui? Simplificar, né? Metade seria o quê? Só simplificar. 6 por 2 ficaria 3 sobre 10. Deu a mesma coisa. Só que a representação aqui foi diferente, né? Ela foi maior. Aqui eu fiz por outra maneira, então vocês vão fazer da maneira que for mais adequada para vocês, tá bom? Mas sem problema nenhum. Será que dava para fazer logo de cara, sem ver nada aqui? Vou até apagar então. Quem não entendeu da primeira, da segunda maneira, temos outra maneira. O que a gente pode ver aqui? Tá. Desenhei 10 retângulos, 4 partes ela usa para pagar o provedor, né? 2 de 5, mas no total dá 4 de 10 aqui. Tá. O restante ela gasta metade indo ao cinema. Galera, o que foi que sobrou? Sobrou 6 partes. O que é metade? Metade de 6 é 3, né? Todo mundo concorda? Então, essa parte aqui é o que ela gasta no cinema, né? 3 partes de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui foi sem cálculo nenhum, né? Foi logo direto. Então, vocês vão fazer da maneira mais apropriada para vocês, tá bom? Continuando agora com mais exercícios, tá? Página 413, pessoal. Olha o que a Júlia está fazendo. Júlia é essa menininha aqui. Ela está multiplicando frações, mas antes de obter o resultado, ela já está simplificando. Foi isso que eu ensinei para vocês, tá? Logo de cara, no início do capítulo, já ensinei isso. Não deixei para ensinar agora, tá bom? Porque a melhor coisa na nossa vida é simplificar os cálculos. Então vamos lá, vou dar 2 exemplos aqui, tá? O item E e o item F, no número 5. Quais são os cálculos aqui? Temos que resolver 7/5. Tentei melhorar aqui um pouco o foco para vocês, tá? 7/5 vezes 10 sobre 21 vezes 6/4. Tá, vamos lá. Vamos tentar simplificar esse negócio aí. 10/5 dá para simplificar, né? São múltiplos. Então, vou dividir aqui, tá? 10 por 5 dá 2. 5 por 5 dá 1. Legal. Mais quem? Galera, olha aqui. 7 e 21 são múltiplos, né? 7 vezes 3, 21. Então, vou dividir os dois aqui por 7, né? 7 por 7 dá 1. 21 por 7 deu 3. Foi? 6 e 4. Dá para simplificar? Acredito que dá, né? Por 2, né? Então, 6 por 2 dá 3. 4 por 2 dá 2. Galera, olha o que apareceu. 2 no numerador e 2 no denominador. O que a gente faz? Corta. Olha o que apareceu aqui. 3 no numerador e 3 no denominador. O que a gente faz? Corta. O que sobrou? Só 1, né, galera? 1 vezes 1 vezes 1, dividido por 1 vezes 1 vezes 1. Então, isso aqui dá 1. Caso a gente não fizesse dessa maneira, olha o problema que teríamos. Pensem um pouquinho. 7 vezes 10, 70. Tá? Vamos lá, continuando aqui, perdão, tive um problema no flash. 7 vezes 10, 70. 70 vezes 6, 420. E aqui? 5 vezes 4, 20. Depois vocês teriam que fazer 20 vezes 21. Depois que vocês iriam ver que isso aqui também vai dar 420. Mas depois de fazer qual cálculo? 20 vezes 21. Tá bom? Então não era o melhor caminho sair multiplicando igual um tarado. Sempre o melhor caminho é simplificar. Tá bom?
Continuando, pessoal, me perdoem, eu tive um problema, tá, com a bateria do celular. Continuando, 28 vezes 35 vezes 2. Dividido por... Olha só as frações que a gente tem, né? São absurdas, né? Valores muito altos. Vocês têm que treinar, tá? A simplificação. Não tem outra maneira, tá? A não ser treinar. Vou começar simplificando os pares, tá? Porque é mais fácil.